No Globo Repórter de hoje, vamos falar sobre o sono dos brasileiros. Você sabia que 6 em cada 10 moradores de São Paulo não conseguem dormir bem? Insônia, apneia, longas jornadas de trabalho, horas perdidas no trânsito, estresse, tudo pode nos atrapalhar. Quem não dorme o suficiente ganha peso, desequilibra a saúde e perde qualidade de vida. No programa desta noite, vamos saber como vivem jovens trabalhadores que chegam à faculdade às 5 da manhã ou não poderiam estudar. Conhecer casais que lutam juntos para recuperar o sono perdido e as soluções que a medicina oferece para quem tem problemas até na hora de descansar. O dia vai terminando em São Paulo, mas a jornada de muitos ainda está longe de acabar. Na cidade que teme não dormir, ainda é preciso correr para manter a forma, levar o cachorro para passear e, cada vez com mais frequência, ganhar a vida na madrugada. O novo dia ainda nem nasceu e, na maior cidade brasileira, recomeça a batalha diária. Para muitos, uma batalha para ficar acordado. Antes das 5h30 da manhã, estes alunos já começam a chegar na faculdade. A aula é para formar tecnólogos em marketing. É o último semestre de um total de 4. E todos os dias a luta contra o sono. Sonhando acordados com um futuro melhor. Eu acordo 4 horas da manhã e saio 10 para 5, né? Porque você tem que assimilar o horário, porque muitas vezes o ônibus atrasa, chegar atrasado na faculdade, você perde matéria, perde explicação, né? Paulo, de 33 anos, tinha dormido apenas 3 horas e meia naquela noite. A esta hora, os bocejos parecem inevitáveis e contagiantes. Mas cada um aqui tem um bom motivo para acordar de madrugada. Paulo estuda cedinho porque à noite ele tem uma missão: cuidar da pequena Júlia. À noite é a Ana Paula, mulher dele, que vai para a faculdade. Deixo ela na faculdade e volto. Aí eu vou fazer os deveres de casa. Aí eu brinco um pouquinho com a minha filha, dou janta, dou banho. Aí na hora que ela vai dormir que eu vou fazer minhas coisas. Entendeu? Eu vou estudar um pouco, aí eu vou tomar um banho, aí na hora que eu vou deitar é 11h30, meia-noite. A minha vida é essa daí. E quantas vidas são assim, na cidade que insiste em brigar com o sono? Agrimar é vendedor e tem 52 anos. O motivo dele estar aqui é que o dia para ele nunca termina depois do último cliente. Eu sempre tenho muita coisa a resolver pós-expediente. E isso atrapalhava os estudos. Cheguei a parar 3 faculdades porque eu não conseguia ter assiduidade. Faltava muito, chegava muito atrasado. E para vencer o sono, Agrimar enfrenta o problema de pé. Como é que é essa técnica de andar aí na sala? Aos poucos a gente vai se aperfeiçoando, né? Você que inventou isso? Eu não sei se eu fui o inventor, mas até chama a atenção de alguns alunos. O professor às vezes acha, o que está acontecendo? Não, é uma técnica para me manter acordado. As matérias são extremamente interessantes, só que o corpo, neste horário, este é um dos piores horários, né? Para você se acostumar. Por que é tão difícil? Faz muito pouco tempo que nós, seres humanos, resolvemos ser os senhores do dia e da noite. A espécie humana, lá nos seus primórdios, ela se desenvolveu durante 3,5 bilhões de anos, num dia que era dia e numa noite que era noite, escura. Né? Com o máximo você tinha uma fogueira. De repente, depois da luz elétrica, 137, 138 anos para cá, você tem uma condição tecnológica, culturalmente determinada pela criatividade humana, de você trazer o dia para dentro da noite. E se tem alguém que ignora as noites, é o Edmar. Às 4 e pouco,
já está se preparando para sair de casa. Também tentou estudar à noite, mas nunca conseguia ir às aulas por causa do trabalho que se estendia. Não tinha um horário melhor que você pudesse estudar, não? Mais confortável? Para mim, esse horário ele é o melhor, pela minha profissão, né? Eu trabalho em vendas e é muito corrido. Depois da aula, Edmar trabalha o dia inteiro. E já é noite novamente quando ele vai para casa. O tempo passa voando, tem hora que dá vontade de ter o poder de parar o tempo e a gente continuar adiantando algumas coisas. Eu acredito que essa dificuldade aí para dormir seja isso, a correria mesmo do dia a dia, entendeu? Depois que ele começou a estudar de madrugada, passou a acordar várias vezes durante a noite. Ansiedade da rotina de trabalho. No início, quando eu comecei na faculdade, aquela ansiedade de muito tempo sem estar estudando e você voltar a estudar. Foi daí que eu comecei a, acho que, perder um pouco desse sono, né? E para piorar a ansiedade, ele tem um computador no quarto. Às vezes, quando eu perco mesmo o sono de madrugada, eu já conecto, vejo se entrou algum pedido, já para programar o dia. A mulher, é claro, reclama. Porque ninguém dorme com ele em casa, né? Ninguém dorme. É assim, se ele for deitar umas 9 horas, 10, 11 horas ele está de pé. Ele levanta, ele vai tomar uma água, né? Ele vai lá no quarto perturbar o menino, ver se o menino está acordado, se está com o celular na mão, se não está, né? Aí volta de novo, aí mais uma horinha, aí na hora aí levanta de novo. Isso vai até a hora de ir para a faculdade. Noites longas e mal dormidas. Um estudo feito com os estudantes da madrugada mostrou os riscos para a saúde deles, como o aumento de peso. Mas não só isso. Se a pessoa está com muito sono, ela pode, e ocorre com frequência, um adormecimento involuntário. E esse adormecimento involuntário, ele pode ser terrivelmente grave. O alerta é para quem dorme pouco e precisa dirigir durante o dia. O sono, ele é central na vida da pessoa. Não é assim, vou dormir se der tempo. O sono, ele tem que ser visto como algo muito importante para a manutenção da saúde. E quando você escolhe fazer um curso de madrugada, porque isso te permite estudar e depois você vai trabalhar, você vai ficar sabendo que você vai ter que encontrar um jeito de dormir o suficiente para poder aproveitar o curso e também poder se desempenhar no trabalho adequadamente. Em busca dos sonhos, mais e mais paulistanos têm sacrificado o sono para atingir seu objetivo. As preocupações fazem as noites ficarem cada vez mais longas, mas aqui na capital paulista, as horas de sono ficam cada vez mais curtas. Nos últimos 10 anos, perdemos cerca de 40 minutos de sono a cada noite. Muitos tentam recuperar esse período perdido nos finais de semana, mas essa conta acaba não dando certo. A maior pesquisa sobre o sono do paulistano foi realizada em 2007 e nos últimos anos os pesquisadores voltaram a entrevistar e examinar as mesmas pessoas para ver como o sono do paulistano se comportou na última década. A insônia dobrou no grupo estudado, que está mais velho. Insônia reage muito a estresse. Então, quanto mais estresse de trânsito, né? Insônia está muito ligada também a medo. Quando uma pessoa tem medo, ela não consegue dormir. Enquanto o dia segue lá fora, este casal poderia ser considerado imune ao estresse de São Paulo. Trabalham com tecnologia da informação. Não saem de casa, passam o dia diante da tela do computador. Mas isso não evitou que os dois tivessem insônia. Enquanto ela tem a dificuldade para manter o sono, eu tenho dificuldade para pegar no sono. Né? Então, depois que pega, tudo bem, não tenho problema em manter. Né? Mas, assim, as nossas
acabamos tendo problemas de sono os dois, né? E quando você casou, você já tinha? Eu já tinha. Você também casou sabendo que ele tinha problema. Já estava avisado. É o casal ideal, né? Os dois com problema de sono. Pois é. Um casal ideal também para enfrentar junto o problema. Lilian passou longos anos assim, sem conseguir desligar durante a noite. Eu cheguei a acordar assim, a cada 15 minutos eu estava acordada. A noite inteira? A noite inteira. Acordava. Ou seja, você não dormia? Não. Quando o dia amanhecia, eu ainda não tinha dormido, não tinha descansado. Eu acordava mais cansada do que quando eu tinha ido deitar. A vida de Lilian já melhorou muito, depois que ela procurou ajuda no Instituto do Sono em São Paulo. Dormir. Eu acho que quando eu durmo 5 horas, eu fico feliz. 5 horas, você acha que você dorme no máximo? É. Ela, que não gosta de remédios convencionais, tentou fitoterápicos, mas não funcionaram. Como a medicação não faz grande diferença, também não compensa tomar. E aí veio a parte de melhorar os hábitos mesmo, mudar os costumes, treinar a mente. Eu sei que é talvez até engraçado de dizer, mas eu tive que reaprender a relaxar. E como é que se faz isso? Olha, você tem que se forçar mesmo a tirar todas as preocupações da cabeça, a desligar a mente, mas eu mudei muitos hábitos. Nas consultas, ela aprendeu uma série de atitudes que os médicos chamam de higiene do sono. Procure dormir sempre no mesmo horário. Comida leve à noite, sem tempero pronto, antes das 8 da noite. Nada de café, chá preto e refrigerante. Luz mais baixa à noite. Nada de computador ou relógio no quarto. Aumenta a ansiedade, porque você olha no relógio e fala, nossa, passou mais meia hora, eu tenho tanta coisa para fazer e eu não vou dar conta, eu não vou conseguir descansar. E aí os pensamentos puxam um ou outro nesse círculo de que não vai dar conta, de que tem muita coisa para fazer. Os médicos receitam uma higiene mental, concentrando os pensamentos apenas na respiração para evitar que as preocupações do dia invadam a noite. E comecei a policiar, a palavra veio bem essa, a policiar meus pensamentos. A policiar o que o meu cérebro está pensando. Se ele não está pensando algo que seja útil, então coloca ele para pensar algo útil, ou se é um momento de distração, para se distrair de verdade, para relaxar de verdade. Eles também mudaram a alimentação para algo mais leve e baniram os temperos prontos cheios de sódio. Passaram a fazer caminhadas para cansar o corpo, o que também é fundamental para o sono. E Paulo passou a ler antes de dormir. Como já virou um hábito, então eu acho que eu passo uma meia hora mais ou menos, né, nessa leitura, lendo alguma coisa, né, e não é mais do que isso. Em meia hora eu já consigo... Aí já vem o sono. Já vem o sono, né? Não tem tanta... E antigamente demorava muito? Nossa, já passei noites assim, claro, de ver o sol nascer e não conseguir dormir nem um segundo. Assim como o nascer e o pôr do sol regula o dia, no nosso corpo, um hormônio regula este período de 24 horas, onde se alternam o sono, o cansaço, o despertar e a disposição para a vida. O ciclo de 24 horas é conhecido como ritmo circadiano e o hormônio é a melatonina. Produzida no cérebro pela glândula pineal e só liberada quando o ambiente está escuro, a melatonina é a senhora do dia e da noite no corpo humano. Quem dispara essas adaptações fisiológicas distintas, seja para o dia ou para a noite, seja para as estações do ano, é a melatonina. Então ela vai regular a tua atividade e repouso, teu sono e vigília, teu sistema imunológico, tuas secreções metabólicas. Na cidade que briga com o relógio o tempo todo, exercícios à noite atraem cada vez mais os paulistanos. Caroline, 30 anos,
é professora de educação física. Depois de uma aula agitada, até 10h30 da noite, difícil era desligar e dormir. Eu estava pilhada e demorava muito para conseguir pegar no sono. E aí, como eu acordo muito cedo, acabava dormindo pouco. Não dormia mal, mas dormia pouco. Foi aí que entrou a melatonina, em comprimidos. Eu chego, tomo melatonina, tomo meu banho, deito e durmo. Eu acordo bem de manhã. Descansada. Acordo descansada. E sem aquela ressaca. Sem aquela ressaca. E aí muda o dia inteiro, né? Se você dorme bem, se seu sono é bom, aí você se sente mais disposta, capacidade física e mental melhora, ou seja, a vida inteira melhora. Caroline gostou tanto dos resultados que acabou recomendando para a mãe dela. Dona Derli dormia bem até que entrou na menopausa. Ela começou a tomar melatonina em doses pequenas de 3 miligramas. Aí, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu estava dormindo bem, mas assim mesmo acordava um pouco à noite, né? Aí eu procurei um ginecologista, fiz todos os exames de hormônio, estava tudo ok. Aí eu procurei um endócrino e aí ela me receitou de 10 miligramas. E desde então, eu durmo muito bem. A produção do hormônio diminui, especialmente nos idosos e nas mulheres depois da menopausa. Uma mulher pós-menopausa, por exemplo, tem uma perturbação da produção de melatonina. E dentre os diversos fatores que ela pode apresentar, sintomas, sinais, você pode ter distúrbios de sono, que poderia até ser eventualmente corrigido, por exemplo, com melatonina, porque a sua produção está perturbada. Nos Estados Unidos, a melatonina é vendida sem receita como um complemento alimentar, um poderoso antioxidante. Aqui no Brasil, a liberação se arrasta há anos na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Só é possível comprar com receita em farmácias de manipulação. Do ponto de vista da saúde pública, seria fundamental que a Anvisa aprovasse o quanto antes a melatonina, porque aí sai um produto feito por um laboratório farmacêutico que você sabe que tem grau de pureza adequado para você usar e tratar os pacientes. Um aliado poderoso na busca de harmonia e saúde nas 24 horas do dia. A Anvisa afirma que ainda são necessários estudos clínicos para comprovar a qualidade, a eficácia e a segurança da melatonina no tratamento de distúrbios do sono. Não há previsão de liberação da melatonina como remédio no Brasil. E daqui a pouco, acabar com o ronco protege a saúde do coração. No silêncio da noite, um pesadelo invade as casas brasileiras e torna ainda pior a qualidade do nosso sono. É a apneia, que é a interrupção da respiração durante o sono e cuja expressão mais comum é o ronco. A pesquisa maior feita em São Paulo até agora sobre o sono revelou que a cada quilo a mais de peso aumenta em 5% a chance da pessoa desenvolver a apneia. Andréia sabe bem como começou o pesadelo dela e do marido. Depois que eu tive os filhos, a gente engordei um pouquinho, não voltou totalmente o peso. Então, associava a isso também, né? Mas o ronco estava bem alto, muito alto. E você percebia que você estava roncando? Percebia, às vezes acordava com o próprio ronco. E no dia seguinte, cansaço, desânimo. Mas demorou até que ela passou a associar a noite mal dormida com a falta de ânimo durante o dia. O ronco, o sono entrecortado, a apneia, te constrangiam? Muito, é? Muito. Às vezes viajar com os amigos, né? A gente ia, aí chegava na casa, fica lá no quarto, todo mundo, vamos dormir. Aí eu falava, já pensava num lugarzinho meio reservado. Não, deixa que eu durmo aqui na sala.
porque eu ronco muito. A esta altura, o marido já não sabia mais o que fazer. Toda hora cutucava, Andréia, vira, tá roncando muito alto. Inclusive, ele chegou a gravar, porque eu não acreditava muito. Ah, para, você tá brincando. Aí ele gravou, aí eu, na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, tá muito feio. E não havia mesmo muito a fazer. E o casamento chegou a balançar. Confessa, teve noite que você veio dormir aqui no sofá? Outra verdade. Algumas. Ela acredita que é por causa dos filmes da televisão, né? Mas... Olha, confessou. Não. Sempre eu acordava porque às vezes estava em excesso, então eu também me preocupava. E aí acabava acordando ela para que ela dormisse melhor e eu também. Tudo começou a mudar quando André descobriu uma pesquisa sobre sono feita pelo Instituto do Coração e foi se inscrever. Polissonografia, aí constou, né, 31, quase 32 apneias por hora. Numa hora só? Uma hora. E acima de 30 já é considerado grave. E aí até eu me assustei. A pesquisa quer saber se o tratamento da apneia do sono pode ajudar a melhorar o que os médicos chamam hoje de síndrome metabólica, um conjunto de sintomas que juntos ameaçam a nossa saúde. Obesidade, pressão alta, além de alterações no colesterol e na glicose. E existe essa possibilidade de, melhorando o sono, melhorar todos os outros problemas que a pessoa tem? Existem várias evidências na literatura sugerindo que a apneia do sono aumenta o risco cardiovascular. Ela pode aumentar a pressão, ela pode induzir ou facilitar uma pessoa a desenvolver o diabetes e também problemas relacionados às gorduras no sangue. Então, nós acreditamos que se você abordar a apneia e se você tratar a apneia, você pode melhorar também esse contexto. O tratamento das pessoas que participam da pesquisa é feito com um equipamento chamado CPAP, uma bomba que mantém constante o fluxo de ar para dentro dos pulmões. O CPAP é um pressurizador de ar que vai, obviamente, impedir essas obstruções. E a partir do momento, então, que a garganta, a passagem do ar está, então, agora preservada, os roncos acabam. A minha malinha. Meu companheiro. Agora você dorme com 2, né? Isso, agora eu tenho 2 companheiros. Um barulhão, né? Mas quando coloca... Acabou. Acabou. Olha. Acabou. Que massa. Faz barulho. Se fizer barulhinho é porque tá escapando. Tá fora. É. É que ele não dá pra falar, né? Porque senão o ar sai por aqui. Uhum. Então até isso melhora, porque a gente fica com a boca fechada. Até isso melhora, dorme quietinha. Até isso melhora. Primeiro dia do uso do CPAP já não parei de roncar. Olha. Primeiro dia. E a apneia? Aí a apneia repetia a polissonografia mês passado. Aí ela baixou para 2 apneias por hora. De 32 baixou para 2. Nossa. A pesquisa inclui também os companheiros. Afinal, a noite de sono deles também melhora. Melhorou muito? E você está usando todas as noites? Todas as noites. Tá, legal. Haroldo, a gente vai querer fazer uma avaliação também com você, tá? Para ver quanto que melhorou sua qualidade de sono. A gente tem uns exames anteriores seus mostrando que você acordava bastante à noite, que você não dormia horas suficientes de sono. Provavelmente é porque o seu sono era atrapalhado por conta de barulho, por conta de ronco, essas coisas. Agora, com a Andréia bem adaptada no CPAP, a gente quer ver quanto que melhorou sua qualidade de sono, tá bom? Esse companheiro ou companheira é o que mais ajuda no diagnóstico, porque é o que mais vai sinalizar sobre a questão do ronco, sobre engasgos durante a noite, e todo diagnóstico precoce que esse companheiro ajudar a fazer é realmente importante para que ele também melhore, trate o companheiro ou companheira e ele tenha benefícios secundários com relação a esse tratamento.
A pesquisa, feita com 2.000 pessoas, ainda está em andamento, mas algumas pistas já mostram que o CPAP pode ser um aliado contra a síndrome metabólica. Com o sono melhor, muitos pacientes já melhoraram a pressão arterial e o nível de açúcar no sangue. Sem falar que as noites nas casas dos pacientes ficaram mais silenciosas e tranquilas. Qualidade das noites nessa casa mudou. Agora já consigo dormir um pouco mais. Cancelou o divórcio. Cancelado o divórcio, superada esta fase. Passou. Você ganhou uma sobrevida aqui. Ganhei. Bastante, viu? Bastante. Em qualidade de vida, de sono, realmente foi muito bom. Você sabia que já existe um equipamento que mede o cansaço de quem não dorme? Para quem dirige, a falta de sono é tão perigosa quanto a bebida. Daqui a pouco. Nas estradas brasileiras, um vilão invisível é uma ameaça constante. A falta de sono pode ser tão letal quanto a bebida alcoólica. A história é quase sempre a mesma. O motorista está na estrada, bate o cansaço, mas ele quer chegar, segue mais um pouco e é vencido pelo sono. Foi assim que só no ano passado, 3.800 acidentes causaram a morte de 371 pessoas nas rodovias federais de todo o país. A causa? O motorista dormiu ao volante. O grande diferencial em relação ao sono é que as pessoas não veem o sono como um problema, e ele é. E além disso, o sono afeta qualquer um, não só o caminhoneiro, ele pode afetar qualquer pessoa. Então, num feriado ou num dia a dia, quando a pessoa muda a sua rotina e uma noite de sono que você teria, você troca por uma viagem, o sono vai ter problemas. Após uma alimentação mais pesada, você vai ter problemas com sono e as pessoas não veem dessa forma. Até agora não havia uma forma de avaliar nas estradas se o motorista dormiu o suficiente para conduzir estas toneladas em alta velocidade. Mas a Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais está colaborando com um projeto inovador. Hoje a gente está com uma parceria nessa fiscalização que é a respeito de uma pesquisa do UFMG sobre a sonolência e a fadiga dos motoristas nas estradas. Os motoristas de caminhão estão participando de um estudo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. Você dorme bem? Durmo. Ronca? Ronco. A mulher fala ronco demais, né? Porque eu mesmo acordo com meus roncos. Um equipamento simples está em fase de testes. Uma pequena plataforma que pode revolucionar o controle do sono dos motoristas nas rodovias brasileiras. O equipamento já foi batizado de sonômetro. Os motoristas são avaliados. Olha um ponto fixo. Você vai tentar ficar o mais paradinho que você conseguir. A plataforma avalia a oscilação do corpo das pessoas. Quanto mais tempo sem dormir, mais as pessoas perdem o equilíbrio. Já aconteceu do senhor estar no volante e sentir sono? Sentir quase dormindo assim? Não, porque na hora que eu ver que lá vai, eu já caço o primeiro lugar e coloco pra fora. Nunca cheguei a cochilar e nem oscilar com o caminhão na pista, não. Não, até hoje, graças a Deus, não. Nem vai, né? E nem vou. Porque cada vez nós temos que melhorar, mas tô ficando mais velho, então fica mais cansado, né? Agora vai ter que passar pra dormir a noite inteira, né? E trabalhar só durante o dia mesmo. E parece que eles querem que o senhor dê uma caminhadinha também, né? É isso que querem, mas isso aí também é difícil. Arruma Eu não um cachorro, aí o senhor leva o cachorro pra passear. A plataforma avalia o nível de cansaço. Todo mundo disse que estava descansado aqui, que tinha acordado, dirigido pouco, é isso mesmo? Nem tanto, né? Dos 7 avaliados aqui hoje, nós observamos que 3, ou seja, mais de 40%, já não poderia estar dirigindo. E ao final da jornada de trabalho que eles falaram que ainda vão continuar, aí nós 57% dos motoristas aqui não deveriam chegar ao final da jornada, ou seja, vão estar muito fatigados. Na pesquisa com voluntários, eles ficaram 36 horas sem dormir
e foram avaliados a cada 2 horas. Com 16 horas sem dormir, o desequilíbrio já aparece. Entre 19 e 20 horas, o nível de cansaço acarreta os mesmos problemas de atenção de quem está bêbado. Imagina, na cidade de São Paulo, você acordou às 6 horas da manhã para trabalhar e à noite você foi numa festa. E voltou para casa 2, 3 horas da manhã e você não bebe. Você já não tem coordenação motora, atenção, concentração, porque você ficou muito tempo acordado. Felipe concordou em participar como voluntário para demonstrar o equipamento para nós. Ele está sem dormir há 19 horas. Estou me sentindo muito mais cansado. Né? Mais cansado? Mais exausto. Como está a sensação nos olhos? Tá ardendo o olho. Pesado? Pesado. Para resistir ao sono, ele tomou vários banhos e ficou jogando no celular. Encontrou gente para conversar, para jogar junto, fazer alguma coisa? Tanta gente de madrugada jogando jogo online. Eu tava jogando um joguinho da sinuca que eu tenho. Ainda bem que tem gente que tem insônia, né? No sonômetro, mesmo parecendo firme, Felipe não conseguiu esconder o cansaço. Então, esse aqui está representando o quanto que ele oscilou ontem, certo? Então, o controle postural dele era maior. Hoje, com esse nível de cansaço que ele está, né? O nível de oscilação aumenta, refletindo isso. Que aqui ele está quase bêbado já, Isso, né? exatamente. É equivalente a você ter, né, o indivíduo está bêbado, ter consumido álcool. É o equivalente? Isso, tem estudos que já demonstraram. Beber bastante, isso. Então, a recomendação para ele seria descansar. Ou seja, 19 horas acordado é como se a pessoa estivesse bêbada para dirigir um carro. Então, você ficar mais do que 19 horas acordado, não dirija. Não faça nada que vai te comprometer, porque seu raciocínio, reflexo, atenção e coordenação motora já estão prejudicados. Como é que você vai para casa Vou de ônibus. E já vai dormindo no ônibus, né? Já vou tirando um cochilo no caminho. O corpo cansado dos exercícios é talvez uma das formas mais seguras de conseguir uma boa noite de sono. O que os maratonistas Adriana e Éder nunca imaginaram é que uma noite de sono diferente poderia melhorar ainda mais a performance deles. Eles foram apresentados ao CPAP, a bomba de ar que ajuda a melhorar a respiração durante o sono. O resultado apareceu nas pistas de corrida. Lembrei da respiração que ele te, digamos assim, ele te ensina. Hoje eu corri muito mais forte. A gente fez um teste para comparar a mesma distância há um tempo atrás. Então eu corri a mesma distância, corri mais forte. Com certeza eu cansei, mas eu consegui baixar muito o meu tempo. Eles correm juntos e os dois tiveram rendimento melhor. O dia a dia para mim não mudou. Agora, no treinamento, hoje eu surpreendi com o tempo que eu fiz. Você diminuiu quanto? 1 minuto. Um minuto em que? Em 10 quilômetros. É muito, né? É muito. O pessoal da corrida ficou entusiasmado aí com os efeitos do CPAP. É muito legal, né? Porque assim, nós tentar melhorar a performance do atleta, mas principalmente a recuperação dele com algo tão simples, é algo maravilhoso. No entanto, é lógico que todo o experimento, toda a pesquisa, no seu início sempre é muito difícil. E a primeira pergunta que as pessoas faziam era assim: você vai colocar CPAP em quem não tem problema de sono? Em quem dorme bem? Ah, não pode. Nem o incômodo do CPAP atrapalhou. Afinal, vencer dificuldades é com eles. E você tinha essa expectativa quando você começou a usar? Que ia baixar? Não, porque primeiro quando tu olha um aparelho desses, dá um certo pânico, assim, que a gente acha que vai botar e não vai dormir nunca, né? Os atletas, se você falar para ele que ele vai melhorar 1 segundo, ele dorme de cabeça para baixo, né? Ou seja, o atleta tem uma disposição na melhora da performance, do rendimento, da recuperação, que é algo fenomenal. Uma das hipóteses para a melhora na performance. O oxigênio flui melhor para os pulmões, o que aumenta a capacidade cardíaca. Sem falar que isso tudo acontece durante o sono, um momento de maior recuperação
do corpo do atleta. Então, se eu consigo, nesse momento do sono, fazer com que o atleta aprofunde mais o sono, tenha um sono mais repousante, mais recuperador, eu estou fazendo o quê? Com que ele se recupere mais do treinamento físico que ele fez. Nas últimas Olimpíadas, com jogos e competições cada vez mais tarde da noite, muitos atletas tiveram que competir também contra o sono. O desempenho desses atletas foi resultado, é claro, de talento, esforço e muito treinamento. Mas colaboraram também pesquisas e equipamentos desenvolvidos aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Novas tecnologias capazes de alterar o sono dos atletas, de forma que eles ficassem acordados até mais tarde ou então que dormissem muito mais cedo, garantindo ainda que eles tivessem a melhor performance nas competições. Os senhores do tempo entraram em campo com ideias para acertar o fuso dos atletas e ajustá-lo para que eles estivessem no momento de maior rendimento do corpo no horário da competição. Então, nós tínhamos que mostrar para o nosso organismo que o horário da competição era mais tarde, mas entendendo como se fosse ainda cedo. Por quê? Para manter a temperatura do nosso cérebro alta. Então, nós precisávamos manter a temperatura central num nível que fosse igual ao da melhor da performance dele, que é por volta das 18 até as 20 horas. A nadadora Joana Maranhão foi uma das atletas brasileiras que ganharam uma ajuda para se adaptar ao horário das competições. Você não estava dormindo bem? Eu, geralmente, perto de competição, não durmo bem. Às vezes, eu faço até uso de medicamento para me levar direto para o sono. Não é? Porque senão a gente fica pensando na prova e não dorme de jeito nenhum. Para ajudar a dormir, a engenhoca é essa, uma luva gigante que esfria a mão. Pra gente que é leigo, parece mágica, assim, né? Que uma luva vai te fazer dormir. É, não é bem uma mágica, é tudo que a luva faz, né? Ela ajuda a diminuir a sua temperatura corporal, o corpo um pouco mais resfriado, você fica mais calmo, então é mais fácil para te levar para a zona do sono. O atleta colocava a luva, eu perco calor na troca da água fria que passa próximo da mão, faço com que a minha temperatura caia, e à medida que a temperatura caia e ele relaxa, porque ela provoca uma sensação de relaxamento, né, eu melhoro, né, a condição desse atleta poder dormir. Joana teve também que ficar acordada até mais tarde. Em alguns dias, as competições chegavam até a meia-noite. Quer dizer, você tinha que nadar mais tarde, portanto, você não podia dormir, você tinha que esticar o teu dia, é isso? Isso, e nadar mais tarde não é simplesmente nadar, era ter performance, né? Então isso tem tudo a ver com a temperatura corporal ideal para performance e a gente tem que estar com o nosso corpo o mais aceso possível. Só que logo depois da prova a gente tem que voltar para descansar para o outro dia, porque a competição durava 7, 8 dias. O jeito foi usar o elemento que regula o sono, a luz. E para isso, o recurso foi um óculos com uma fonte de luz interna que mantém o atleta acordado até mais tarde. O corpo humano ele tem as suas limitações, né? Então, quando vem a ciência para auxiliar, a gente vai ficar ainda mais rápido, vai ficar melhor. Então, acho que vale bastante a pena. Quer tentar? Quero. Isso é engraçado. Não incomoda nada, você... Então... Se você quiser rever o Globo Repórter de hoje, acesse o Globoplay. Fique agora com o Jornal da Globo. Uma boa noite e até a próxima sexta.